vocês vão ver que muita coisa do que eu vou falar aqui já não existe mais. Ainda bem. E outras não. Tá? Eu trabalhei 20 anos na EDS do Brasil, extinta EDS do Brasil. Essa era uma empresa na qual nós trabalhamos aqui, eu e o Henrique. Ele falou que eu sou muito mais velho que ele, mas é mentira. Né? É que eu fui gerente de projeto, ele foi ser executivo e eu acabei me ferrando. Eu acabei ficando mais velho, mais rápido. E fiquei lá 20 anos, né? Em 2010 eu fui desligado. Eu comecei lá como estagiário, programador, analista de sistemas, analista júnior, pleno e sênior, e depois eu caí na besteira de virar gerente de projetos. A partir do ano 2000 eu comecei a gerir projetos efetivamente dentro da empresa. Eu dei uma guinada, né? Eu saí da área técnica, né, de tecnologia da informação, e passei a ser gerente de projetos. Né? Por quê? Porque a gente acreditou bastante, né, Henrique, na carreira em Y, que o técnico poderia ganhar tão bem como um executivo. Difícil, a menos que você seja um gênio, né, da programação, mas pouco provável que dentro de uma empresa na área técnica você vai alcançar um nível de remuneração tão grande quanto o CEO de uma empresa. Isso não existe. Tá? E a partir do ano 2000 eu comecei a gerenciar projetos efetivamente. Aí eu acabei me empolgando com a ideia. Em 2005 eu tirei a famosa aí, PMP. PMP é a Project Management Professional, que é uma certificação que é atestada pelo PMI. Alguém aqui sabe o que é o PMI? O PMI é um instituto internacional que fornece essa certificação, né, para quem quer ser gerente de projetos. Em tese, né, quando você tem essa certificação, você pode exercer a função em qualquer lugar do mundo, em qualquer projeto do mundo. Tá? Isso na teoria. Eu vou falar do Brasil, que é uma outra realidade. Tá? E essa certificação é bem interessante. Para você virar um gerente de projetos efetivo, você tem que ter no mínimo 4.500 horas de gerenciamento na prática, antes de virar um gerente de projeto. Então não é algo muito fácil. Mas eu vou falar com vocês depois, a área de tecnologia não pensa assim. Ela costuma pegar, você quer ser gerente de projetos, aí o cara levanta a mão, e aí adivinha o que acontece. Não que a certificação garanta que o cara vai ser o melhor gerente de projetos do mundo, mas pelo menos você vai ter um profissional que já exerceu a profissão e estudou o assunto. Então, pouco provável que bobagem ele vai fazer, com certeza. Porque nós somos humanos, a gente erra. Mas é pouco provável que ele não entenda do assunto. De CLT 2010, pessoa jurídica. Quem tem intenção de trabalhar como CLT aqui? Que bom, hein? Porque isso também está acabando. Hoje em dia, até por conta... Existem empresas que utilizam de má fé, mas existem empresas sérias também, o mercado está mudando. Hoje as empresas estão pegando, a maioria das vezes, pessoas jurídicas. Aí tem pessoa jurídica, aí tem uma combinação de CLT com pessoa jurídica para fugir da legislação. Tem uma série de coisas que o mercado está praticando e vocês têm que tomar cuidado, inclusive, que às vezes não é recomendado enquanto profissional. Tem cooperativas, tem uma série de coisas no mercado. Né? Eu espero, inclusive, que o próximo governo se preocupe em regulamentar isso da maneira adequada, porque está bagunçado. Inclusive a profissão de gerenciamento de projetos. Em 2010 eu fui desligado e virei pessoa jurídica. Aí começaram os meus problemas. Depois de 20 anos, né, que eu praticamente tinha uma família lá, né, os caras me cobravam mais que minha ex-esposa, né, porque você chegou atrasado, não sei o quê. 20 anos é uma vida dentro de uma empresa e você fica, de certa forma, acomodado e, de certa forma, estagnado. Em 2010 eu fui para o mercado, fiquei 6 meses para me recolocar e eu confesso para vocês, eu passei vergonha em diversas entrevistas. O cara chegou por um dia, perguntou para mim, nós vamos falar aqui para frente o que é PMO, que é escritório de projetos. O cara perguntou para mim assim, o que é PMO? E eu estava buscando uma recolocação de gerente de projetos e eu não sabia responder. Obviamente que eu não fui selecionado, né? Mas aí, a partir dessa dificuldade, né, eu não fiquei chorando, eu fui correr atrás do quê? Atualização. O que o mercado está falando? O que o mercado tem que me oferecer de novo? Depois de 20 anos naquela empresa, o que mudou, né?
que eu não acompanhei. E 20 anos, naquela época, era pouco. Hoje, 1 ano, você está totalmente desatualizado. Aí eu fui fazer MBA na GV. Né? E aí, consequentemente, veio a minha revitalização profissional. Aí o mundo fez assim praticamente para mim. Abriram-se as portas, né? Como se Moisés lá, o Moisés que abriu o mar. A coisa mudou completamente. Eu comecei a me relacionar com pessoas que eram gerentes de projetos, com advogados, com pessoas de outras profissões que nada tinham a ver com o meu dia a dia, e os meus horizontes se abriram. Eu comecei a ver outras realidades, né? Outros profissionais, né? E isso aí é muito importante. A gente fica muito tempo, às vezes, focado naquilo que a gente acha que tem aptidão e não presta atenção em outras que a gente pode ter e nem sabe. E eu estou descobrindo isso com o dia a dia, com a vida, como eu falei com vocês, dando cabeçada. Tem um vídeo do Murilo Gun que ele falou o seguinte, que eu achei bem interessante. Foi um amigo meu que é gerente de projetos, que ele está acompanhando meus passos, né, na abertura da startup, que ele é bem mais novo que eu. Ele falou assim: Zé, o seu trabalho ele é bem legal, só que a sua linguagem é chata pra caramba. Aí eu falei assim: rapaz, por que você acha isso? Eu falei assim: porque quem é jovem hoje não gosta mais daquela linguagem formal, não está mais afim de ficar com aquela... Nosso tempo era legal, né? Todo mundo queria ir de paletó e gravata, né? Teve uma época, inclusive, que a empresa exigiu que nós trabalhássemos dessa forma, né? Aí eu falava assim: mas eu sou um mero programador, eu nem com o cliente falo. Não, você vai ter que vir de gravata. Tá bom, né? Vocês imaginem um programador, um estagiário tendo que comprar um terno, tendo que mandar lavar o terno. Aquilo não é barato. Então era um negócio complicado. Mas ainda bem que a cultura mudou, as coisas mudam, né? Aí, nesse meio tempo, surgiu, né, após fazer o MBA da GV, surgiu a vontade de empreender. Alguém sabe a diferença de empreendedor e empresário? Não? Teve uma pessoa no Sebrae que quase acabou com a minha carreira de empresário. Quase. Mas ela não conseguiu. Alguém sabe? Então, eu vou explicar. Essa pessoa, quem tiver interessado em abrir startup, é bom dar uma olhada no Sebrae, que o Sebrae dá um excelente suporte para quem está começando, tá? Inclusive, eles têm financiamentos lá que não são valores muito altos, mas dependendo daquilo que você quer abrir, pode ser interessante, entre 20 e 25 mil reais, tá? Para o meu negócio não é o suficiente. E o que aconteceu? Eu resolvi fazer o Empretec. Eu já tinha feito, para você participar do Empretec, você tem que ter um plano de negócios. Alguém sabe o que é um plano de negócio aqui? Não vamos entrar em detalhe agora, mas quem quiser mais informação pode me contatar, que vai ser um prazer compartilhar. Eu cheguei no Empretec, fui até Osasco, que eu morava lá em Barueri. Aí era uma senhora que era psicóloga, ela foi você participa de uma entrevista para saber se você não é um cara descompensado, se você tem aptidão a abrir um negócio, porque hoje em dia todo mundo quer abrir um negócio ou fazer um aplicativo revolucionário, né? E não é bem assim que funciona. E aí ela me entrevistou e falou o seguinte: você não é empreendedor, você não tem perfil de empreendedor. Ela falou assim: empreendedor é o Silvio Santos. Aí eu falei: ó, não tem o menor interesse em ser o Silvio Santos, eu acho bom, inclusive, vocês olharem a biografia dele, é bem interessante, que ele saiu de camelô e virou o que é hoje, tá? Como que esse cara chegou lá? Ele deve ser bom em alguma coisa, né, para poder ter chegado lá. Como convencer as pessoas a comprar a telecena que não vale nada? É importante saber isso, é um vendedor, excelente vendedor. Aí eu fiquei indignado com essa pessoa, eu falei assim: como eu não sou empreendedor? Aí eu fui, aonde eu fui? Alguém já ouviu falar aqui no Aurélio Michaelis? Consulto frequentemente, porque como eu escrevo, então às vezes para não correr o risco de escrever uma palavra errada, eu vou no dicionário. Inclusive teve em 2011, eu acho, teve o acordo do Brasil com os países que falam português no mundo e muita coisa mudou. Com if, sem if, com acento, sem acento. Até hoje a gente entende por que na língua portuguesa tem 4 porquês. Um porquê já sei. Aí essa pessoa falou: você não é um empreendedor.
Aí eu fui ao dicionário. O dicionário salvou a minha carreira de empresário. No dicionário ele diz o seguinte: empreendedor é todo aquele que resolve fazer alguma coisa que não é do seu dia a dia ou é fora do comum, ou que você nunca tenha feito antes. O fato de eu ter vindo aqui encontrar com o meu amigo Henrique, falar para vocês sobre a minha trajetória, já me torna um empreendedor. Se eu quiser fazer uma viagem para a Europa, que eu nunca fiz, mas eu vou fazer, já me torno um empreendedor. Então não confundam empreendedor com empresário. Empresário é aquele cara que resolve empreender através da abertura de um negócio, de uma empresa. Esse é o empresário. Tá? Mas isso não é uma confusão que só vocês podem... Agora vocês não têm mais, porque já sabem o que é a diferença de um com o outro. Mas mesmo no mundo dos negócios, existe essa confusão. Tá? E aí vem a vontade de empreender, né? Aí, o que eu fui fazer? A descoberta de novos mercados. Depois de 20 anos na área de tecnologia da informação, eu falei assim, eu não aguento mais tecnologia da informação. Eu não aguento mais ter que ficar me atualizando a cada tecnologia da informação. Um ano, aquela ferramenta pode ser totalmente ultrapassada. E hoje, o que o mercado de tecnologia da informação faz com o pobre do gerente de projetos? Eu falo assim, gerente de projeto precisa conhecer Java, gerente de projeto precisa conhecer .NET, gerente de projeto precisa ser Scrum Master, que é a moda do momento. Na verdade, o gerente de projetos ele precisa saber gerir, ele precisa saber lidar com pessoas, ele é um grande integrador de pessoas. Esse é o trabalho do gerente de projetos. Tá? E esse trabalho não é fácil. Você imagina, o Henrique já falou isso anteriormente, os interesses que estão envolvidos dentro de um projeto. De repente você tem cara boicotando o teu projeto e você nem sabe. Eu mesmo, não vou citar o nome da empresa aqui obviamente, mas eu já fui demitido da empresa porque eu descobri falcatruas dentro da empresa. Isso no mundo corporativo, hein? E a gente reclama bastante do governo, né? E das empresas aí governamentais. Aí eu fui para propaganda e marketing. Vocês sabiam que o Brasil é o terceiro país, ele tomou o lugar do Reino Unido em 2017, em faturamento de propaganda e marketing. Eu não sabia disso. Fui atrás e acabei descobrindo informação. E esse segmento, ele está dando a importância devida para o gerente de projetos e está começando da maneira correta. Eles entendem que um gerente de projetos é um gestor. Ele não é um programador, ele não é um analista de sistema. Ele não precisa conhecer Java, ele não precisa conhecer .NET. Ele precisa saber lidar com pessoas e conhecer o segmento de mercado que ele está trabalhando. Isso basta para ele ser um bom gerente de projetos. Construção civil. Por que a construção civil, né? Apesar dos escândalos que a gente ouviu falar nos últimos tempos, né? Das empreiteiras, a construção civil ela pede a PMP para os engenheiros, né? E é um segmento muito grande. E com esses escândalos aí tem um lado bom. Vão aparecer novas empresas no mercado e essas empresas vão precisar de capacitação e vão precisar de gerente de projeto. Só que os meus amigos, coitados, que estão lá há 20 anos na área de tecnologia da informação, eu estou tentando trazer luz para eles também. Eles estão lá todo dia mandando WhatsApp para mim, tecnologia é uma porcaria, não sei o que, não sei o que lá, é culpa do PT que a tecnologia está desse jeito. O Bolsonaro, é culpa do Bolsonaro. Eu falo assim, pois é, menos culpa sua, né? É de todo mundo, menos sua. Agronegócio. Por que o agronegócio? O agronegócio, para quem não sabe, esse inclusive eu leio uma pesquisa do PMI, é o segmento mais difícil de vender gerenciamento de projeto. Por quê? Os caras já têm muito dinheiro. Inclusive o agronegócio, durante muitos anos, é o responsável pela balança comercial positiva do Brasil. Tá? Então, se o cara fala assim, eu já tenho muito dinheiro, para que precisa de um gerente de projeto? Fala assim, para ganhar mais. Todo mundo gosta, né? Boa parte do mercado de tecnologia não sabe o que faz um gerente de projetos. Eu dei uma entrevista aqui, e não é só a TI, hein? Em TI, já historicamente, né, a grande maioria dos gerentes de projetos são provenientes da área de tecnologia da informação. E mesmo assim tem gente que não sabe, mesmo executivos.
E nesse período que eu passei no mercado, né, buscando recolocação, eu virei meio especialista em entrevistas, né? Participei de tanta entrevista que eu fiquei bom no negócio. Eu falava pro cara que era do meu comercial, essa vaga é minha. Ele, você está muito convencido. Eu falei, tô te falando, o corpo fala. O corpo fala. E às vezes vinha uma jovem conversar comigo, às vezes era até recém-contratada, estagiária, não sabia absolutamente nada de gerenciamento de projetos. Eu pensava assim, na hora que eu falar stakeholder, ela vai se impressionar. Eu estou contratado. E é assim que funciona. Saber vender o teu peixe, saber vender a tua imagem. Entendeu? Obviamente, quando era um cara que também conhecia do assunto, eu falava, opa, aí eu vou ter que tomar cuidado. Se eu falar alguma bobagem, eu estou fora. Como uma entrevista que eu te falei, o cara me perguntou o que era PMO, eu tenho obrigação de saber o que é isso. Eu sou um gerente de projetos. Aí eu falo, não sei, não deu tempo de pesquisar no Google para responder. Da descoberta das dificuldades em ser um GP em TI a uma startup. Virou moda, né? Inclusive o Henrique me passou o convite, agradeço dele, do Open Day, né? É uma aceleradora que chama Oxigênio, da Porto Seguro. Eu fui lá no evento, achei sensacional, fantástico, eu recomendo. Quem tiver a fim de abrir uma startup, vai lá visitar para curtir o ambiente, ver como é que funciona, como as coisas são. E não é tão simples quanto vocês imaginam. Até porque, experiência própria, a empresa que eu quero abrir ela é voltada para a educação. O Brasil, historicamente, não é um país que dá importância à educação, né? E a gente fala o tempo todo, né? E eu converso com alguns amigos meus, né? Que um dos projetos da minha empresa é levar essa educação e aquilo que eu aprendi do lugar de onde eu vim. E aí fica todo mundo se estapeando no WhatsApp, né, se matando lá, um xingando o outro. Eu saí disso, né? Parei de ouvir esse tipo de coisa, porque eu falei assim, se a gente quer resolver o problema do país, você tem que ir lá e fazer. Não adianta você votar no Bolsonaro hoje, no PT, no Haddad, não importa a sua ideologia ou aquilo que você está pensando, se você ficar reclamando durante 4 anos e não botar a mão na massa. Então eu vou voltar, né? Do lugar de onde eu vim e vou falar pro cara lá, mesmo que seja um cara que queira ouvir o que eu tenho para dizer, eu vou tirar ele das sombras e trazer ele para a luz. Quem gosta de Star Wars aí? Venha para a luz. Então, o que a minha startup identificou aí, né? O Zé Roberto, depois de tantas cabeçadas, eu vou dizer para vocês, eu estou aí há 2 anos no mercado, divulgando o meu projeto. Pergunta quanto eu ganhei de dinheiro até agora. Nada. Eu fui na Oxigênio, participei de uma palestra lá, onde o cara falou assim, existem hoje várias modalidades de financiamento de startup que eu nem conhecia, inclusive. Passei a conhecer lá, por isso que é importante correr atrás, pesquisar, participar dos eventos. E o cara falou assim, quando você tem uma startup, você é dono de 100% de nada. Aí eu falei, não é verdade mesmo? Eu não tenho nada, eu só gastei dinheiro, eu só gastei tempo, esforço, intelecto, que é um negócio caro, mas caro para mim. Será que aquele cara quer pagar? A moda do momento hoje é fazer aplicativos revolucionários. Todo mundo quer inventar o WhatsApp para ficar milionário. E não é assim que funciona. Tem estudos aí, eu tenho amigos que são da minha rede, né, de trabalho no LinkedIn. O cara, outro dia, ele fez um texto gigante assim, falando por que o Telegram é melhor do que o WhatsApp. Para ele, né, que é um nerd, que gosta de programação e tal. Só que o WhatsApp pegou e o Instagram não. É simples assim. E aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi criar um personagem, que é o pobre do gerente de projetos aqui. Isso aqui nada a ver com o Bolsonaro, tá? Inclusive eu estou processando o Bolsonaro, porque esse gesto aqui, ele está olhando para o horizonte, ele não está batendo continência, tá? Eu resolvi criar um personagem. Alguém conhece o Dilber aqui? Vocês conhecem, não? Dilber? O Dilber é o meu concorrente direto.
O Dilber é meu concorrente direto e ele está com os dias contados, porque eu vou ficar na cola dele. Ele é um engenheiro que é do mundo corporativo e ele foi criado pelo Scott Adams, né, que é um cartunista. Hoje ele é cartunista, ele levou anos para poder ter sucesso com o Dilber. Inclusive ele desistiu 3 vezes do personagem dele, porque ele era um economista, né? Ele foi fazer uma escola de artes e foi reprovado pela idade. A escola, olha só que sacanagem, a escola pegava os alunos com 12 anos, ele tinha 11. E ele foi rejeitado porque ele era muito jovem. Que sacanagem. E aí estragou a vida do cara, né? O cara foi virar economista e só se ferrou no mercado corporativo, porque ele não era um bom economista. Ele nasceu para fazer desenho. Até que um dia um cara que no primeiro momento deu uma força para ele, chegou e falou assim, não para. E aí ele resolveu retomar o projeto dele. E aí o que ele fez? Com o advento aí do e-mail, olha, vejam só, né? Na época nem existia e-mail, né? Vocês imaginam quanto existe de tecnologia disponível hoje para você alcançar o mundo? E eu vou falar para vocês como eu alcancei o mundo aqui. Ele utilizou o e-mail e explodiu em nível mundial. Hoje o Dilber é publicado em mais de 2.000 lugares no planeta. Não é brincadeira. Provavelmente hoje ele ganha dinheiro fazendo gracinha. E é o que eu quero fazer. O assunto gerenciamento de projeto, ele não é popular. Então, o que eu imaginei? O lúdico, né? Por que o lúdico? Porque é uma coisa simples, fácil, acessível, as pessoas gostam. Alguém aqui conhece a FTD Educação? Eu trabalhei lá, né? E para vocês terem uma ideia, eu fui fazer entrevista de paletó e gravata, né? FTD Educação. E tinha um departamento lá que se chamava, né, Inovação e Novas Mídias. Aí entrou 3 caras para me entrevistar, um deles é meu chefe, nós estamos trabalhando juntos, né? Ele não está mais lá. Chama Rodrigo, é bem mais novo do que eu, tem idade para ser meu filho. Ele veio me entrevistar. E mais 2 caras, de bermuda, chinelo, piercing e um monte de tatuagens. Pois é, eu pensei, eu falei, será que é aqui mesmo? E eu de paletó e gravata. Eu falei, rapaz, como é que eu faço agora? Né? A necessidade faz o homem, né? Então eu já estava lá, falei, você tem que pagar a conta. Vou ficar. Qual que foi a minha estratégia? Preciso conhecer o que esses caras gostam. Tem cara lá que gosta do He-Man, tem cara que gosta de Star Wars. Eu adoro Star Wars. Eu piro com Star Wars, é sensacional. Tem gente lá que gosta de Chaves, eu não gosto de Chaves. Mas não é o meu gosto. Eu ia gerenciar aquelas pessoas que gostam daquilo. Então eu preciso entender por que aquele cara gosta daquilo para poder me relacionar com ele. Foi um trabalho de formiguinha, extremamente cansativo, mas extremamente prazeroso. Eu almocei com todos eles, todos. E eu conheci dentro da empresa, do porteiro ao presidente da empresa, que é um padre. A empresa, a FTD Educação, ela é marista. Eu não sei, eu não estudei, não me aprofundo no assunto, mas é tipo uma corrente dentro da Igreja Católica. Tá? E eu resolvi criar um personagem, né, para tornar o assunto mais popular e mais acessível. Tá? Por quê? Porque a minha preocupação é o seguinte, para quem quiser um dia ser gerente de projetos, quando ele for trabalhar na empresa, ele chegar lá, as pessoas que estão lá já sabem o que faz gerente de projetos. E não cobrem dele coisas que não são da função dele. E esse que é um dos grandes problemas, né? Às vezes o executivo nem sabe o que está contratando. Aí ele exige um gerente de projetos que conheça Java, .NET, Scrum e que durma no emprego. Aí não fica. Aqui é uma das HQs que eu mais gosto, tá? Eu tenho outras formas de monetizar a empresa, mas a principal delas, já é meu carro-chefe, é essa aqui. São HQs, para quem não sabe, histórias em quadrinhos, popularmente conhecida como tirinhas, né? Eu faço um trabalho aí em dupla com um cartunista que trabalha na FTD, que chama Oscar Anzoni. Quem quiser, inclusive, adicioná-lo lá, fica à vontade no LinkedIn. Depois eu falo para vocês por que LinkedIn e não Facebook, tá? E aqui onde começam todos os problemas no gerente de projeto, que é o Project Charter, né? Que é um documento que autoriza formalmente o início do projeto. O Project Charter, o que eu faço nas HQs? Né? Normalmente eu falo de um termo, né?
técnico referente ao assunto. E ali no rodapé, vocês podem notar, ó, é o documento que autoriza formalmente o início do projeto. Aí começam os problemas do gerente do projeto. Tá? Aí qual que é a minha ideia? É associar a piadinha ao conceito. Como o nosso cérebro ele trabalha muito com imagens, fatalmente, e isso é uma verdade, eu estava conversando inclusive com um rapaz que jogava bola comigo, eu expliquei para ele, contei a piadinha, ele falou, eu li a HQ. Aí ele falou assim, eu nunca mais vou esquecer isso, o que é, porque ele vai associar a piada com o conceito. Essa que é a ideia. É revolucionário? É revolucionário. Mas eu precisei de um QI de Einstein para fazer isso? Não. Tem uma frase que fala assim, a criatividade ela é mais importante que o conhecimento. E é uma verdade. Não adianta você ser um cara assim que conheça todo tipo de tecnologia. Se você não tem criatividade, se você não sabe se relacionar, o Henrique falou aqui, entendeu? Você tem que saber fazer política. E isso aí é uma verdade. Você pode ter a melhor ideia do mundo. Se você não fizer política, não vira. Por que surgiu? Ele surgiu a partir da ideia de retratar vivências, anseios e desejos dos profissionais da área de gerenciamento de projetos. Disseminar conceitos de projetos, negócios, empreendedorismo usando o bom humor. No primeiro momento eu vou falar de gerenciamento de projetos, que é a minha praia, mas depois disso aqui a gente vai falar de negócio e empreendedorismo mais lá na frente. E a ideia é que o gerente de projetos ele seja aberto a qualquer um que queira mandar suas piadinhas, tá? Inclusive eu fui numa reunião agora no sábado passado, você veja, né? Quantas pessoas estavam se preparando para a eleição, muitos em casa dormindo até mais tarde. Eu levantei cedo e fui lá para Socorro, onde foi uma reunião do planejamento estratégico do PMI São Paulo. Não tinha muita gente lá, eu confesso, mas eu tinha que estar naquela reunião, porque o PMI de São Paulo vai definir qual que é a estratégia dele para os próximos 2 anos de gestão, e eu quero que a minha startup esteja lá, e ela já está lá. Eu cedi os direitos de uso do personagem para o PMI. Eu não ganhei um tostão com isso, mas o PMI vai divulgar para mim o meu personagem. O que é isso? Relacionamento. O que é isso? É política. E por que o PMI aceitou? Porque o PMI está no momento de rever suas posições em relação ao mercado. Ele já foi referência, ele ainda é muito forte, mas já perdeu muito associado. O presidente ele falou que o PMI tinha 6 mil associados, está com 3 mil e descendo. Então, como é que eu faço para atrair vocês para o PMI? Disseminar conceitos de projeto de negócio e empreendedorismo, valorizar a profissão, isso é super importante. Não deixar acontecer como está acontecendo na área de tecnologia da informação, que avacalhou com a profissão. Quebrar paradigmas, mostrar para a população em geral que não tem mistério. É só uma questão de educação, de ensinar as pessoas a se planejar, de ensinar as pessoas o que são os conceitos. Desmistificar as melhores práticas e propagá-las para qualquer segmento de mercado. Popularizar o assunto, como eu disse, eu quero levar isso lá para a ZL, de onde eu vim. E todos podem e devem aprender sobre planejamento. A gente reclama bastante que o Brasil não se planeja, não sei o que, blá, 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 blá. Então vamos ensinar a população a se planejar primeiro, vamos educar a população para que a gente possa, as futuras gerações que são vocês, fazerem um país melhor. Perguntas? Eu só queria dizer o seguinte, eu aprendi nesse meio tempo aí a fazer muita coisa sem dinheiro. A Isilda que está aqui, a minha namorada, nós estamos fazendo muita coisa sem dinheiro. Precisa de dinheiro para alavancar negócio? Claro, eu quero ganhar dinheiro. Só que quando eu vou conversar com uma pessoa, né, inclusive eu já tive um sócio e depois a gente se desfez, ele tinha 25 anos e a gente acabou entrando em conflito, não de gerações, mas de posições. Eu falava para ele assim, você não pode olhar as pessoas como se fosse um cifrão. Porque o corpo fala e as pessoas percebem quais são os seus interesses que estão envolvidos aí. E o que eu fiz nesse tempo? Eu falei assim, eu estou desempregado, eu tive inclusive um problema de saúde que já passou. Eu falei, o que eu vou fazer sem dinheiro? Como que eu vou fazer sem dinheiro? Por isso que eu falei para vocês, LinkedIn
ele tem várias ferramentas lá para você fazer network, gratuitas, são de graça. E o que você faz? Inclusive, eu convenci finalmente a minha filha a ir para o LinkedIn, atualizar o perfil dela, e ela ainda bem está me seguindo lá. Né? Falei, super legal. Eu até mandei um WhatsApp para ela, filha, estou emocionado. Não precisa falar nada, dê o like no meu post lá. Sinal que ela se interessou pelo assunto, porque eu falei para ela assim, começa agora com 19 anos a fazer o que seu pai está fazendo com 54. Porque a gente envelhece, isso é uma realidade, né? Não é? Pois é. E o LinkedIn te dá várias ferramentas para você contratar pessoas no mundo inteiro. E como que eu contatei? O PMI ele tem 300 capítulos no mundo. Sabe como é que eu fiz? Eu confesso para vocês que meu inglês não é dos melhores, tá? O Henrique aqui Na época que a gente trabalhava junto, ele já tinha inglês fluente. Eu nem tinha ainda entrado no CNA ainda. Ele foi para os Estados Unidos, tal, não sei o quê. Eu falei, caramba, eu quero ser o Henrique. E eu entrei em contato com os 300 capítulos no mundo pelo LinkedIn e através de e-mail. Eu fiz um trabalho de formiguinha, extremamente cansativo, mas extremamente necessário. Eu estava determinado a chegar naqueles 300 capítulos. E hoje as minhas HQs são publicadas em 22 países e 5 continentes. Pergunta quanto que eu ganhei de dinheiro até agora com isso? Nada. Nada. Mas o Gilbert está ferrado, eu vou na cola dele. É isso. Tá. Legal.